para introduzir, no bom sentido, a temática bolsonarista errei quando disse que falem bem, falem mal, mas continuam falando dele? Não, continuam falando dele, mas cada vez mais como uma excrescência da política brasileira. Eu estou convencido que amanhã termina o julgamento, vai ser o começo do fim da carreira política do Bolsonaro. Ele vai continuar por aí, vai ficar enchendo o saco aqui e ali, mas vai se tornar uma figura irrelevante. Vai continuar tendo 15, 20 milhões de lunáticos, entendeu? Vou continuar chamando ele de mito. É gente que... A gente sabe muito bem esse tipo de gente que né? É gente que vê homossexual como inimigo da nação, aquele racista, né, que diz que não, eu não sou racista porque eu tenho até um amigo preto, né? Esse tipo de raça, né, que vê comunista embaixo do armário, essa sub-raça de brasileiros que foi contaminada ao longo de anos e anos e anos com essas mensagens dessa extrema-direita carcomida, que a gente vê aqui no Brasil e fora do Brasil. Isso é uma questão mundial, né? Esses lunáticos, terraplanistas. Mas antes do Bolsonaro, você tinha certeza de que a gente tinha uma extrema-direita com esse alcance aqui no Brasil? Não, eu acho que aí... O Bolsonaro foi o estandarte, né? Estampou o bueiro, né? Eu acho que ele catalisou, né? Eu sempre achei que a extrema-direita no Brasil saiu da toca no Tropa de Elite. Eu tenho essa teoria. Quando você ia no cinema e via branco de classe média urrando de felicidade toda vez que o Capitão Nascimento passava um preto na tela. Entendeu? Aí eu comecei a ver que o fascismo existia aqui no Brasil, que isso era um reflexo de bandido, sabe? Toda aquela cultura dos anos 70, 80, sensacionalista, de Datenas, de Homens do Sapato Branco, de Alborguete, essa cultura de bandido bom e bandido morto, e eu fiz por onde, eu me esforcei. Aí começou essa história da meritocracia, que é completamente torta, porque você pensa em meritocracia quando as pessoas largam mais ou menos no mesmo lugar, né? Se você está numa corrida de 100 metros rasos, o cara larga 80 de você, qual é o mérito do cara chegar na tua frente? O cara vai de moto, né? Assim... Quer dizer, você tem 80 metros para tirar do cara, né? De desvantagem, né? 80 metros que são a falta de educação, a falta de apoio, a falta de política pública para reduzir a desigualdade. Cara, dando um exemplo, uma vez, nunca para mim foi tão claro esse exemplo, um cara no podcast, ele contando que ele, para começar, ele foi o primeiro formado em faculdade na família dele, e quando ele foi entrar tentou entrar numa agência, né, para trabalhar, trabalhou anos em agência, depois trabalhou até na Abril, o Olga Mendonça, ele disse, cara, não tinha, né, ele ouviu depois de colegas dele, não, ele falou, não, um tio meu conhece um cara de uma agência, aí eu bati um papo com o cara antes, o cara falou, não, faz o seguinte, faz um portfólio assim assado, apresenta algumas coisas, entendeu? Teve umas dicas, não foi indicado, mas teve umas dicas como ele se apresentava. Ele falou, cara, nenhum parente meu trabalhou numa agência, se trabalhou foi no cafezinho, né? Aí é uma falta de acesso a tanta coisa. E ele falou, cara, eu não sou ferrado, eu tive muita facilidade, consegui me formar numa boa, tal, fui bem recebido nas agências, mas não é isso. Rola um descolamento, né, de certas coisas muito grande, muito grande. E vocês estão dizendo que as oportunidades não são iguais para todos, é isso? Óbvio, né? Não são. Não são. Eu acho que encarar isso é um começo, né? Acho que já tá todo mundo cansado de saber disso, né? O problema é que a gente montou uma sociedade em que tudo é para beneficiar quem tem mais, né? Para pensar, bicho, o sistema tributário brasileiro cobre IPVA de quem tem um carro, uma motinho, o cara que está no Uber, o cara que está entregando pizza por aí no iFood, paga um IPVA e o dono do iate não paga IPVA pelo iate, o dono do helicóptero não paga IPVA pelo helicóptero, o dono do jatinho não paga IPVA pelo jatinho.